Muito bem. O programa 87, oriundo da Web Rádio Estação da Luz, é um programa especial. É sobre Richard Simonetti, trabalhador espírita, com Orson Peter Carrara, de Matão, em São Paulo, e Sidney Fernandes, de Bauru, São Paulo. Os dois fazem um programa simplesmente excepcional, falando sobre a vida e a obra de Richard Simonetti. Portanto, um trabalho simplesmente imperdível. E aí eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz, que reproduz os programas da Web Rádio Estação da Luz e da Web Rádio Cristo Consolador, nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias para seu deleite, suas pesquisas e para o seu estudo. E queremos lhe agradecer por mais essa companhia. Vamos ao programa. Programa 88, Richard Simonetti, trabalhador espírita, com Orson Peter Carrara, de Matão, em São Paulo, Sidney Fernandes, de Bauru, também em São Paulo. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz, com trabalhos técnicos de Elielso Tavares. Vamos ao programa. Muitíssimo obrigado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Alegria, estamos recebendo nesta gravação, nesta entrevista, um amigo de longa data,
trabalhador ativo do movimento espírita, vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o conhecido Sidney Francês Fernandes. Sidney, satisfação recebê-lo aqui em nossa sala virtual. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de, antes que você, com a saudação aos nossos seguidores do canal, eu cumprimento você, saúdo você e já te pergunto de cara, você já pode saudar os nossos seguidores e já dar a resposta. Sidney, onde é que você nasceu? E você nasceu espírita? Olá, Orson. Olá, amigos. Muita alegria para mim participar deste trabalho através do incansável Orson Carrara, que além de orador, escritor, um grande líder. Orson não para de trabalhar nunca. Graças a Deus, ele tem muita saúde, muito entusiasmo e muita criatividade. Então, para mim, Orson, você sabe que eu estou sendo absolutamente sincero, eu sempre tenho muito prazer em ter contato com você. Você é um espírito trabalhador, que leva a sua atividade como espírita a sério, como levou durante muito tempo a sua atividade profissional, e agora está colocando todo o seu gás, toda a sua energia em prol da doutrina espírita. Isso é uma coisa difícil de se encontrar. Eu não sei bem quem falou isso, se foi o Chico ou algum orientador dele, dizendo que mais de um abnegado por instituição já é luxo. E eu considero você um abnegado, Orson. Você trabalha muito e você é muito acessível. Então, além do seu trabalho como orador, como escritor, acho que destaca-se mais esse esforço que você desenvolve de manter acesa a chama da doutrina espírita por todos os meios possíveis. Obrigado. Eu nasci em Bauru, Orson, no dia 20 de julho de 1948. Fui batizado na Igreja Católica, eu faço parte, meus ancestrais eram católicos, originários de um lado da Espanha, do outro lado da Itália, e naturalmente meus pais me encaminharam inicialmente para a evangelização, naquela época era chamada de catequese, e depois para a primeira comunhão, depois para as cruzadas. E aí, eu tentando frequentar o templo católico, que respeite-se, desenvolve um trabalho extraordinário. Eu não me canso de dizer que eu moro aqui nos fundos de uma igreja católica em que o pessoal trabalha muito, muito mesmo, digno dos elogios. Pois bem, eu estava dentro da igreja, aí já não mais tutelado, né, pelos nossos professores, evangelizadores, catequizadores. E olha, Orson, eu não entendia nada do que eles falavam. A igreja a missa era em latim, e eu me sentia ali muito deslocado. Então, foi assim, vamos dizer, não foi assim por questões filosóficas, nada, é porque eu me sentia ali meio isolado mesmo. Meu pai, que já frequentava as reuniões mediúnicas de um centro, meus pais, eu falo desse assunto num dos meus livros, e ele falou para mim, olha, meu filho, eu não o obriguei nunca a frequentar as nossas reuniões espíritas, respeitando a sua convicção católica. Enquanto você estava indo à igreja, tudo bem, eu não me opus e não me oporia. Mas espera aí, meu filho, sem religião você não pode ficar. E ele me deu uma sugestão, né? Olha, nós temos ali um amigo seu, que era sobrinho de uma pessoa muito ligada a nós, que frequenta um centro espírita
lá na Vila Falcão, em Bauru, um bairro distante. Por que você não vai lá também? Eu encarei aquilo como, vamos dizer, uma intimação do meu pai, né? E foi pela primeira vez que adentrei um centro... Não, primeira vez não. Eu já havia ido a algumas reuniões mediúnicas com os meus pais. Mas como, vamos dizer assim, participante espontâneo, foi a primeira vez que eu fui. E num centrinho que não existe mais em Bauru, chamado Maria de Lourdes. E lá eu encontrei João Durval Previdelo, que foi, vamos dizer assim, o meu padrinho, e mais adiante foi meu padrinho de casamento também. Ele era nosso colega de Banco do Brasil, e ele me contagiou com seu entusiasmo. E sabe, Orson, qual foi uma das primeiras aulas que eu tive que me encantou profundamente e me fez chamar a atenção para a lógica da doutrina espírita? Você pode imaginar quem me deu essa aula? Não foi Durval, não, hein? Não, não posso imaginar. Foi o nosso querido Leopoldo Zanardi. Poxa vida! Ele apareceu lá com... Como que chama aquele aparelho que você... Um cavalete que você vai mudando as páginas? Acho que é flip chart. Eu sei, assim. aquele que vai mudando as páginas, né? Isso. E ele contou a história do surgimento do planeta Terra, provavelmente baseando-se no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Eu fiquei encantado, Orson. Que maravilha, né? Fiquei encantado. E a partir dali, depois, um pouco mais adiante, o João Durval começou a dar aulas de pré-mocidade espírita num centro pertinho de casa, você já falou lá, o Centro Espírita Vicente de Paulo, na Rua 7 de Setembro, 1050. E eu fui, assim, vamos dizer assim, nomeado presidente da pré-mocidade espírita. E eu tinha incumbência de, todo final de semana, ler uma página de um dos livros de Hilário Silva, ou A Vida Escreve, ou Almas em Desfile. Eu não preciso dizer para você que eu passava a semana inteira muito preocupado, né? Com aquela incumbência difícil de ler uma página de Hilário Silva. Mas foi por aí, viu, Orson, que eu ingressei na doutrina espírita e depois me encantei com ela e chegamos ao que chegamos hoje. Muito bem. O Sidney também é um palestrante muito conhecido, muito requisitado, já esteve em vários estados do Brasil, é escritor. Quantos livros publicados, Sidney? Por enquanto, 12, Orson. Nós temos mais 2 prontos, um deles meu mesmo e o outro com comentários meus em torno de um dos livros de Richard Simonetti. Então, até o final do ano, devemos chegar nos 14, mas no presente momento são 12 obras editadas. Muito bem. O Sidney realmente é um amigo de longa data, nós já fizemos algumas jornadas juntos, já fomos a alguns lugares juntos, quer dizer que guardamos aí um relacionamento afetivo, um relacionamento de amigos há muito tempo e vivendo o ideal da doutrina espírita. E nós convidamos o Sidney hoje, que talvez no Brasil seja a pessoa mais indicada, até pela convivência, uma larga convivência, uma experiência muito grande com o grande escritor Richard Simonetti, que ficou também conhecido internacionalmente, com as suas obras, com o seu trabalho, com a sua didática, com o seu conhecimento doutrinário. Richard é um dos grandes autores da literatura espírita da atualidade, publicou muitos livros, e nós vamos conversar com o Sidney, que teve uma larga convivência com ele, os dois atuaram juntos no Centro Espírita Amor e Caridade e fora do Centro Espírita Amor e Caridade também. Por isso convidamos o Sidney, porque realmente o Richard é um patrimônio da literatura espírita brasileira. E nós convidamos o Sidney. Sidney, quem é Richard Simonetti? Richard Simonetti nasceu no dia 10 de outubro de 1935, aqui em Bauru. Ele nasceu em berço espírita.
mas ele não se aproximou muito da doutrina, embora a mãe dele fosse uma grande médium, o pai também um grande médium. Richard não se aproximou da doutrina espírita muito cedo. Bom, aproximou-se sim, leu todas as obras, mas passou a frequentar efetivamente o Centro Espírita Amor e Caridade pela dor. Richard passou no Banco do Brasil, foi para Aquidauana, e lá manifestou-se um problema muito sério na sua vista. Engraçado, viu, Orson? Eu já notei que vários líderes do movimento espírita... Não, mas a sua deficiência visual é leve, né? É compensada, como a minha, com óculos, né? Sim. Mas eu tenho notado Chico Xavier, Altivo Ferreira, Richard Simonetti, e tem uma relação aí de gente que às vezes encarna até completamente cega, né? Essa gente grande do movimento espírita. Ainda precisamos fazer um estudo sobre isso, viu? Por que esse pessoal fica cego, viu? É um belo assunto. Mas Richard foi para Aquidauana e lá teve um problema muito sério, Annalise. O Banco do Brasil o transferiu para Bauru, porque lá não havia condições de tratamento. Mas Richard foi encontrar mesmo o alívio, porque durante a vida inteira ele viveu com problemas de vista. Tanto é que no final da vida ele teve primeiro um descolamento de retina e depois o outro olho que era bom, ele sofreu um acidente dentro de casa e perdeu a visão. Então, nessa época que ele estava no Banco do Brasil, começou a trabalhar no Banco do Brasil, ele recebeu uma proposta assim inusitada do guia Manuel do Centro Espírita Amor e Caridade. Falou: meu filho, eu vou ajudar você, mas tem um preço. Olha, eu estou dramatizando um pouquinho, tá, Orson? Mas é mais ou menos isso. Estou falando com as minhas palavras. Sim. Tem um preço. Você vai ter que passar a frequentar o nosso centro. Sim, passa a frequentar o centro, sim. Todos os dias da semana. Opa! Todos os dias? Tem que ser assim. Eu vou fazer um tratamento com você. Imagine um jovem, né, Orson? Toda noite no centro, aliás, nos domingos era tarde. Richard, a partir daí, nunca mais deixou de ir ao Amor e Caridade em todos os dias da semana. Só no finalzinho da vida que eu ia buscá-lo, às vezes, de carro em casa, ele já não tinha mais condições, estava passando muito mal. Mas mesmo quando ele já havia perdido uma das vistas definitivamente, eu passava com o carro em casa e pegava... E eu tinha maior preocupação com ele, Orson. A hora que deixávamos o carro no estacionamento, que você conhece, que é em frente ao SEAC, quando ia atravessar a rua, eu segurava no braço dele, né? Ele, muito voluntarioso, larga do meu braço. Charles, você vai se arrebentar aí. Então, deixa eu segurar no seu braço. Então, ele segurava no meu braço. E quando ele fazia as palestras, eu ficava preocupado, né? Falei, esse bendito aí, como é que ele vai sair da tribuna e vai chegar ali na mesa, né? E às vezes eu corria para ajudá-lo, mas ele tateava ali e chegava. Enfim, o começo da vida dele foi difícil e o finalzinho também foi. Agora, a vasta obra que ele nos deixou, agora um programa aí de 40 minutos, uma entrevista de 1 hora, não seria suficiente para a gente falar tudo sobre Richard. Então, você vai perguntando para mim pontualmente, que eu vou fazer o possível para não me alongar como eu me alonguei até agora, para a gente poder dar assim as informações que você quer, sem cansar demais os nossos telespectadores. A ideia, Sidney, da entrevista é realmente homenagear o grande escritor, o grande palestrante, o requisitado orador que fez uma obra social gigantesca em Bauru também,
Nós vamos fazer algumas perguntas pontuais, como você disse, para não perdermos, né, o principal. Quantos livros o Richard escreveu, Sidney? Quantos livros foram publicados? Em vida, de próprio punho, 65. Sim. Mas em janeiro de 2018, a Federação Espírita Brasileira entrou em contato com ele. O mal que acabou provocando o seu desencarne manifestou-se em dezembro de 2017. Eu fui o primeiro a tomar conhecimento e eu fui o primeiro também a ir atrás do médico, um amigo meu muito competente, um neurologista. E eu também fui o primeiro a receber a notícia desse meu amigo que me confidenciou, olha, esse caso é muito sério, muito sério. Muito bem. Por volta de janeiro de 2018, a Federação Espírita Brasileira entrou em contato com o Richard, falando sobre alguns artigos que ele tinha, que estavam lá nas mãos da Federação, se ele autorizaria que eles publicassem mais 2 obras. Ele autorizou, ainda em vida, e saíram mais 2 obras. Eu acho que saiu em 2018 também, mas eu diria que de próprio punho, 65, depois mais 2 obras que foram montadas pela Federação. E agora, recentemente, eu vi que a Federação lançou um livro do Richard que tinha um título, provavelmente também com autorização dele, com outro título, com outra capa, dando, assim, uma nova conformação gráfica. Então, a sua pergunta é tão difícil de ser respondida como dizer quantos livros Chico Xavier psicografou, né? Volta e meia aparece algum aí que a gente nem sabia que haviam sido psicografados. Mas, objetivamente, 65 obras de próprio punho do Richard. Agora, nós que detemos os direitos autorais da grande maioria das obras do Richard em Bauru, vamos começar, neste ano, já a fazer alguns relançamentos. Então, uma das obras deve sair ou em outubro ou dezembro desse ano, se tudo correr bem, um relançamento de uma obra do Richard com outro título, outra capa e com alguns comentários nossos em torno desse trabalho dele. Qual o livro mais vendido do Richard, Sidney? Sem dúvida, o Quem Tem Medo da Morte. Quem Tem Medo da Morte, só na língua portuguesa, ultrapassou a casa de 2 milhões. Mas ele se espalhou de tal forma em muitos idiomas, pelo mundo inteiro, que nós já não temos mais esse número exato. Ele foi traduzido para vários idiomas. E também, agora recentemente, em virtude de uma tendência muito grande para o desamor pela vida de alguns países da Europa, a obra Suicídio, Tudo o que Você Precisa Saber, foi também invertida para vários idiomas e está sendo divulgada, veiculada junto de vários países. Muito bem, Sidney. Em termos numéricos de edições e milhares de exemplares, o SEAC tem um levantamento, não precisa ser exato, é claro que não, mas um levantamento geral de quantos milhares de exemplares de todos os títulos do Richard já foram, pelo menos os editados em Bauru, que já tem esse número? Tem, sim. Eu não tenho esse número exato agora, tenho até aqui no meu computador. Aproximadamente. Mas só o Quem Tem Medo da Morte foram mais de 2 milhões. Poxa. Então, você tem uma ideia de como isso percorreu. Uma vez eu estive no programa do Faustão,
Ele foi entrevistado e eu que forneci para a produção do Faustão. Isso já faz mais de 20 anos. E o Faustão começou a entrevista no programa dele, naquela época, dizendo mais de 1 milhão de exemplares vendidos, já naquela época, né? Então, agora, a coisa foi muito além, né? Ô, Sidney, você conviveu muito com o Richard, vocês fizeram muitos pinga-fogos juntos, vocês fizeram palestras juntos, em Bauru e fora de Bauru, todo mundo conhece essa história, acompanhou vocês. Qual a grande marca do estilo do Richard, tanto na oratória quanto na escrita? Qual é a grande marca do Richard, Sidney? Certas perguntas aqui eu vou acabar respondendo com o coração, né? Sim, é o que a gente deseja. Mais do que com a razão, né? Com todo respeito que todos os grandes oradores, e eu não vou citar nome para não ofender ninguém, mas, na minha opinião, o Richard Simonetti foi o maior orador espírita do Brasil. Eu vou dizer por quê. Talvez ele não tenha, vamos dizer, o carisma, o ufanismo de um Divaldo Franco, um Jacó Rosman Neto, um Newton Boechat, que se destacaram no campo da oratória, mas Richard tinha uma facilidade de transmitir didaticamente, converter o difícil, o complicado, no fácil. Ele me dizia sempre, Sidney, é fácil escrever difícil, o difícil é escrever fácil. E eu posso lhe assegurar, Orson, que o Richard era, assim, neuroticamente preocupado com a qualidade dos seus trabalhos. Nós moramos uns tempos, 2 vezes fomos meio vizinhos. Na minha juventude, meus pais moravam no centro de Bauru, meu pai tinha uma loja de móveis na Avenida Rodrigues Alves, quadra 11, e diagonalmente ficava o edifício Terra Branca, em que o Richard morava. Então a gente se via muito, conversava muito, ele me chamava lá no seu apartamento. Então, desde aquela época, Richard já se preocupava muito com a qualidade dos seus trabalhos. Então, quando, numa segunda oportunidade, nós passamos a morar sim, com proximidade também, e ele andava de bicicleta muito, caminhava, e ele, numa época em que o Amor e Caridade tinha apenas uma reunião pública, somente na segunda-feira à noite, no domingo, o Richard passava na frente da minha casa estudando a palestra dele. Olha, o Richard, todo mundo sabe, tinha uma memória fotográfica. E quando ele falava na segunda-feira, como se diria, de improviso, não tinha nada de improviso. Tinha, sim, uma preparação muito grande. Eu me arriscaria a dizer, Orson, que o Richard acabava decorando as palestras dele, de tanto que ele preparava. Então, a marca principal dele, eu entendo que seja a comunicação, a didática, converter os aspectos mais complicados, mais profundos da doutrina espírita numa linguagem fácil. Ele me confiou alguns arquivos que ele guardava em seu computador antes do seu desencarne. Eu, quando começo a olhar aqui as palestras dele, que eu já havia ouvido, mas aí eu vejo o texto, uma pesquisa extraordinária que ele realizava. Ele tinha um imenso respeito pelo seu público. Então, eu conheço o Richard antes de ser o grande orador e antes de ser escritor. Nós viajamos em 1973 para Teresina, e nessa época ele só tinha uma obra editada,
o Para Viver a Grande Mensagem. O seu segundo livro, Temas de Hoje, Problemas de Sempre, estava nas mãos da Federação Espírita Brasileira. E essa obra, acredite ou não, Orson, foi recusada. Ninguém sabe disso. Nem vou dizer a pessoa que recusou a obra dele. Não precisa. Eu tinha muita intimidade com ele, e eu ficava, ele confidencial, ou seja, essa obra não sai, não sai. Era o segundo livro dele. Falei, Richard, você vai ter que trocar o título dessa obra, viu? Como assim? Em vez de temas de hoje, problemas de sempre, você vai ter que colocar temas de ontem, viu? Era uma brincadeira com ele. Mas eu imagino, essa obra fez tanto sucesso depois através de uma outra editora, que eu fico imaginando como a federação se arrependeu de não editar essa obra. E quando eu falo da federação, era uma determinada pessoa. Sim. Que discorda. E você sabe que no nosso meio espírita tem muito disso, né? Às vezes o editor não concorda com o seu ponto de vista, e ao invés de dialogar com você, olha, você não poderia suprimir esse capítulo, ou poderia dar uma esclarecida melhor, ele simplesmente recusa a obra inteira. O que aconteceu com essa obra. Mas é uma coisa que pouca gente sabe, porque todo mundo vê o Richard como grande orador, como diria o caboclo, né? A gente só vê as pingas que ele bebe, né? Mas não vê os tombos que ele leva. Então, Richard teve problemas de saúde, teve recusas de seus trabalhos, e só lá na frente, quando a coisa começou a deslanchar, que ele virou uma unanimidade nacional, né? O Richard foi muito respeitado, foi uma criatura que granjeou muita simpatia, muito conhecimento, muitos relacionamentos no movimento espírita. Ô Sidney, como é que era a experiência de trabalhar com ele na tribuna? Tanto como entrevistador ou como compartilhando o momento de falar. Como é que era essa experiência para você? Bem, quando nós fazíamos palestras juntos, quando o texto era dele, eu era simplesmente um coadjuvante. Eu segui o texto dele e acabou. Mas aconteceu de eu escrever palestras e ele tornar-se meu coadjuvante. Mas ele sempre teve uma personalidade muito forte e ele sempre queria dar palpite, né? E é claro que às vezes eu ouvia, às vezes não. Mas eu sempre respeitava a cultura dele. Eu me lembro que uma ocasião, eu já contei isso para você uma vez, eu estava fazendo uma palestra no Amor e Caridade, e eu estava, assim, numa espécie de furo de reportagem, dizendo que Allan Kardec antecipou-se a Darwin. Terminou a palestra, eu não notei que o Richard estava no escurinho ali, ouvindo minha palestra. E posso lhe dizer, viu, Orson, que até o fim da vida dele, a presença dele me incomodava, viu? Imagina. Porque, imagine só, ele era, além da grande cultura dele, ele era muito crítico, né? Eu já fiz palestra também na frente dele, e realmente incomoda mesmo. A gente fica... É natural, né? Terminando a minha palestra, o Charles falou, você está enganado, hein? Como assim, Charles? Não, você está enganado. O Kardec não se antecipou a Darwin, não. Peguei o livro dos Espíritos, está aqui, Richard, olha aqui, ó. Essa pergunta aqui, ele aceita a teoria evolucionista de Darwin, e a obra foi lançada em 1857, Richard. A Origem das Espécies de Darwin foi lançada em 1859. Falou, você está manuseando a segunda edição do Livro dos Espíritos. Foi lançada em 1860. Fiquei quieto, né? Fui para casa, vim para casa, fui pesquisar e aí achei a primeira edição em que realmente os espíritos não haviam ainda enunciado a teoria evolucionista com Darwin. Mas Kardec, corajosamente,
por isso que ele demorou para soltar a segunda edição do Livro dos Espíritos, 3 anos, embora houvesse muita procura. Você se lembra que a primeira edição tinha 501 perguntas e a segunda já saiu com 1.018 questões. Algumas edições estão com 1.019 por um erro aí de numeração. Foi na segunda edição. Richard estava certo mais uma vez. Então, a convivência com ele, você vai ter que me perguntar mais detalhes, porque eu convivi com ele desenvolvendo vários trabalhos, né? Não apenas na oratória, não apenas na literatura, né? Então, Sidney, porque o Richard, além de palestrante requisitado, de experiente palestrante, como você disse, memória fotográfica, roteiros feitos com muito cuidado, com planejamento, respeito ao público, vários livros publicados, toda essa experiência de vida, que também teve livro recusado. Ele também foi um dirigente espírita do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, que exigiu dele muito empenho, porque o SEAC é um centro espírita de grande porte, com muitas obras sociais em Bauru, né? O que você tem a dizer dessa liderança de Richard, no desafio de administrar um centro espírita com tanta atividade, o que não é só no âmbito social. Nós temos ali também um centro com várias reuniões mediúnicas, com várias atividades de palestra, de atendimento de passe, etc. Quer dizer, é um desafio tremendo para o dirigente. E ele foi presidente do Amor e Caridade. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru teve 2 grandes presidentes. Por volta de 1951, o albergue que era dirigido, era mantido pela Prefeitura Municipal de Bauru, ele desmoronou e Homero Escobar assumiu a responsabilidade de tocar o albergue. E ele construiu o prédio que você conhece. O SEAC teve alguns endereços, e o seu endereço definitivo onde está hoje, a Rua 7 de Setembro, e em volta do centro que existia, você conhece o Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru, certo? Agora imagine, o Vicente de Paulo construiu um prédio muito parecido, por volta de 1930, 32, muito parecido com o que era o Amor e Caridade. Agora, transpõe a obra do Vicente de Paulo, que hoje sofreu uma grande reforma também, mas dá para ter uma ideia, coloca onde é o Amor e Caridade hoje. Então, o centro continuou com as suas atividades normais e construiu em volta, como se fosse encapsulando esse prédio, e surgiu esse portentoso prédio que é hoje. Então, Homero Escobar teve uma coragem extraordinária de construir esse monumento, projetando para o futuro. Naquela época, eu imagino que a frequência do centro era muito baixa. Acabei de falar para você que nós tínhamos apenas uma reunião pública por semana. Hoje nós temos em todos os dias da semana, exceto o sábado, mas temos uma reunião virtual. Então, Homero Escobar foi um corajoso. Depois de Homero Escobar, enquanto o Richard estava no Banco do Brasil, ficou ainda um outro presidente, mas, de fato, o Richard era o presidente. Ele era vice, mas ele era, de fato, o presidente. Quando ele se aposentou, ele se tornou presidente de fato e de direito e ficou aí por muito tempo. Um mandato, assim, muito longo. Nós tivemos que modificar o estatuto para tirar o Richard da presidência. Mas ele ficou sempre ao lado, trabalhando conosco. Então, os números, por si, se falam, né? Nós temos hoje quase 100 reuniões mediúnicas, cada uma delas originadas do COEM, que na época Richard implantou. Nós temos a editora,
que surgiu do movimento iniciante que Richard estimulou, do Clube do Livro Espírita. Não sei se você vai se lembrar disso, mas um pequeno livreto que ele soltou, o Ovo de Colombo. Lembra disso? Lembro, eu usei muito isso. Então, o livro sempre foi, antes de nós termos a editora SEAC. Eu fui um dos iniciadores da editora SEAC, sob a inspiração dele, e eu e o Laércio Mulatti que montamos a editora SEAC. Então, no campo do livro, da literatura, das edições, e vamos por aí afora. Ele foi uma vez ao Espírito Santo e viu que tinha uma rádio espírita lá. Isso foi por volta de, vamos dizer aí, 2010, se não me engano. E Richard chegou em Bauru e falou comigo, você não quer abrir uma rádio aí, não? Rádio? Richard, eu gosto muito de rádio, mas não estou entendendo. Ah, que eu vi uma rádio lá, assim, assim, assim. Aí eu comecei a estudar o assunto, fui atrás de pessoas que entendem mais do que eu, e montamos em 2011 a Rádio SEAC, inspiração do Richard. Em 2013, inauguramos. Você sabe qual foi a transmissão inaugural da TV SEAC, Orson? Não. Foi aquela palestra Quem tem Medo da Morte. Nós fizemos nós não tínhamos ainda as transmissões próprias, mesmo da internet, e os nossos amigos lá de Itapira, que nos auxiliaram, cederam o sinal para nós fazermos as primeiras transmissões experimentais da TV SEAC. Tudo isso, é claro que depois a gente foi caminhando com as próprias pernas, mas vieram da inspiração, do trabalho dinâmico, do dinamismo que o Richard tinha, e perto dele ninguém ficava sem trabalhar. Viu, Sidney? E as obras, os núcleos de assistência distribuídos pelos bairros, são de condução do SEAC, né? Sim. Quantos bom você citar isso. A gente vai esquecendo, né? Nós estamos hoje com 6 núcleos na periferia. Dentro desses 6 núcleos, nós temos 2 creches. Juntando-se com o albergue noturno, temos 2 creches, 6 núcleos e o albergue. E, além disso, temos alguns núcleos na sede, como, por exemplo, o projeto Comini, cujo nome é em homenagem a um dos grandes diretores nossos, Walter Comini, que você conheceu, que dá assistência para as famílias de presidiários. Temos o projeto Gestar, na sede também. Quando eu falo sede, Orson, você sabe o que eu estou falando, né? Isso. Que o SEAC ocupa quase que uma quadra inteira. Isso. Não é exatamente no prédio da sede, mas é no conglomerado de casas em volta do centro, do prédio do centro, que compõem o SEAC, naquele quadrilátero ali do centro da cidade de Bauru. Temos o projeto Gestar, que dá atendimento a mães, a gestantes carentes. Esse trabalho do projeto Gestar, ele foi iniciado, não sei exatamente quando, mas por volta na década de 80, sob a inspiração da esposa do Walter Comini, Dona Maria José, e Vera Lúcia de Oliveira, que foi minha esposa, que desenvolveu um trabalho maravilhoso no campo da gestante pobre, gestante carente. Esse trabalho começou lá atrás, sob o estímulo do Richard Simonetti, que, como eu falei para você, não deixava ninguém sem trabalhar em volta dele. Eu me correspondi muito com o Richard, Sidney, na época que não tínhamos e-mail ainda. Eu mandava correspondência, cartas, para a Caixa Postal 503,
nunca me esqueço disso, né? E ele respondia todas as cartas, ele foi fazer palestra em Mineiros do Tietê muitas vezes, e o Richard teve aquela iniciativa que ajudou muitas instituições, que era aquele sorteio do carro, né, que ele dava metade da receita da venda dos cupons para as instituições. O que significou... Eu não queria tocar nesse assunto, Orson, Sim. porque é um assunto que não é de abordagem mansa e pacífica. Eu sei. Com a atual diretoria do SEAC. Mas cada rifa que o Richard organizava, em que 50% da receita líquida ficava para a instituição que vendia o bilhete. Isso. Diga-se de passagem, era uma rifa autorizada pelo Ministério da Fazenda. Sim. Tudo dentro da lei. E a outra metade ficava com o SEAC, mas que tinha os encargos da impressão, as despesas da obtenção da autorização e a compra dos veículos, né? Na verdade, uma parte do prêmio principal, eles eram doados, mas era o SEAC que tinha que se movimentar com isso. Então, eu mesmo doei alguns bens, porque tem que ser doado, né? De acordo com a lei. Não eram comprados, mas a organização era do SEAC, né? Os encargos, isto vamos dizer assim, em números absolutos, as entidades ficavam com mais dinheiro do que o próprio SEAC. Sim. Para números relativos, sim, né? Pelo volume. Cada rifa nossa era uma casa que o Richard comprava no quadrilátero ali em volta da sede. Por isso que nós temos tantas propriedades em volta, porque aí foi abrindo espaço para o escritório, para o estacionamento. Hoje nós temos uma atividade muito importante, que é o nosso bazar de roupas. O local onde está o bazar de roupas hoje era uma casa do Richard que ele iria comprado para o pai dele. Quando o pai dele desencarnou, ele doou essa casa para o Amor e Caridade. Pouca gente sabe disso. Então, Sidney, você disse que é um assunto difícil no momento, mas é história. É história que ajudou muitas instituições, ajudou o próprio SEAC. Olha as informações que você está dando aí. São histórias que, como você disse, pouca gente sabe. E tem que ser falado, é história, é o esforço de um homem para manter as atividades de uma instituição de grande porte. Então, é história. Ora, qual é, né? O Richard, que foi um vanguardeiro, o Richard, que foi um exemplo, um legado de trabalho com a sua personalidade, como você disse, uma personalidade forte, mas uma personalidade que trabalhou, que deixou marcas na cidade e na instituição, né? E, Sidney, nós estamos quase nos aproximando do final da nossa entrevista. O que é que você gostaria de dizer do Richard, você que conviveu tanto com ele, com tantas experiências na literatura, na oratória, no trabalho social, na expansão do SEAC, na manutenção do SEAC, nas viagens do SEAC, o que vocês fizeram juntos ou não, o que você gostaria de dizer do Richard para o público que está nos vendo? Pergunta difícil. O seu coração, Eu acho que dá para sintetizar com uma palestra que eu montei para o centenário do SEAC, que aconteceu no dia 2 de dezembro de 2019. Era para eu ter falado essa palestra aí em Matão, agora em março, mas infelizmente não pudemos falar. Espero que você me convide novamente, viu, Orson? Claro. Também pedindo para ser convidado assim de público, né? Agora ficou mais fácil, pela internet ficou mais fácil agora, né? Fica mais fácil. Então, dia 2 de dezembro eu tive a honra de ser o orador do centenário. Honra e responsabilidade. Muito grande. E eu fiz assim um retrospecto do que Richard falou sobre o Centro Espírita, e eu usei quase que literalmente as palavras dele para fazer a minha palestra do centenário.
Eu tenho a impressão, Orson, que o título da palestra responde a sua pergunta. Ah, que falta que você faz. Puxa vida. Puxa vida. Não precisa falar mais nada, Sidney. Vocês que conviveram tanto, vocês que viveram tantas experiências, difíceis algumas, complexas algumas, outras prazerosas, outras de alegria, de conquistas, de lutas, eu acho que essa frase resume bem. E faz falta para o movimento espírita, faz falta para Bauru, né? Faz falta para o SEAC, faz falta para todos nós, porque Richard deixou um legado de saudades, né? Com a sua farta literatura, o seu verbo fácil. Penso que é um monumento dentro da história do espiritismo no país. Sem dúvida. Qualquer hora, com as câmeras desligadas, talvez a gente possa conversar um pouco mais sobre algumas passagens pitorescas que eu vivenciei com ele, sabe? Eu tive a honra de conviver com a intimidade dele, tanto nas viagens e viagens de recreio, palestras, enfim, tivemos uma convivência muito estreita. Eu não tive coragem de falar no desencarne dele. E também não tive coragem de ir ao cemitério no momento em que o corpo dele foi enterrado. Eu apenas compareci ali ao velório e fui para minha casa e não acompanhei o féretro. Depois de um ano de desencarne dele, agora dia 13 de outubro deste ano, de 2020, nós vamos completar 2 anos de desencarne do Richard. Depois de um ano de desencarne dele, eu sonhei com ele uma vez. E já sonhei com ele 3 vezes. Sonhos muito claros. E ele costumava dizer que os sonhos coloridos eram verdadeiros. Eu não reparei se eram coloridos ou não. Mas eu tenho absoluta certeza que eu tive contato com ele já por 3 vezes depois do desencarne. Se você me perguntar o que ele disse, eu não vou me lembrar, mas eu achei muito gratificante. E não foi à toa, né? Só para dizer para a gente que ele está ao nosso lado, está nos acompanhando. E eu sinto, muitas vezes, a inspiração dele. Vou dar um exemplo. Você é articulista, é escritor, sabe como funcionam essas coisas. Eu criei um artigo longo, que na sexta-feira à noite, agora passada, eu terminei. No sábado de manhã, eu acordei com a cabeça completa, eu tenho que mudar esse artigo, Eu tive que refazê-lo, dando uma outra conformação, para poder... Eu tenho quase que certeza, eu não posso afirmar com absoluta convicção. Se não foi ele, o meu mentor espiritual me alertou, olha, dá uma melhorada nisso aí. Isso aconteceu muito com Kardec, não que eu queira me comparar com Kardec, mas apenas como exemplo, né? Deve acontecer com você. A gente termina um trabalho de uma semana, um mês, dá uma olhada, não era bem isso que eu queria ter feito. Aí voltei para o computador, ontem de manhã, ontem, foi domingo, voltei, reescrevi o artigo, e aí mandei para o meu revisor ontem mesmo. Então, eu entendo que Richard está trabalhando, pela capacidade que ele sempre teve. Ele nunca escondeu de nós que ele tinha intuição de que havia sido médico e sacerdote. Para mim, né? Eu não tenho uma informação privilegiada. Acho que Richard conviveu com Kardec na codificação.
acho que foi um dos auxiliares de Kardec. Não fora isso, ele não teria vindo com essa tremenda capacidade, uma facilidade extraordinária de interpretar as obras de Kardec e, principalmente, a sua marca de tornar acessível, fácil, de forma didática, às vezes, o linguajar difícil das obras básicas. Que maravilha, Sidney, que gostoso. Desde que comecei a fazer essas entrevistas, fiz com várias personalidades, né? Eu logo identifiquei em você a melhor pessoa para falar do Richard, pela convivência, pela amizade que vocês cultivaram e cultivam, e eu também não tenho dúvida, o trabalho do Richard faz com que ele esteja presente, auxiliando o movimento espírita, por quem ele tanto lutou, o esclarecimento doutrinário, a divulgação em especial, né? Foi um grande divulgador espírita. A própria fundação do Ovo de Colombo, dos Clubes do Livro Espírita, demonstra essa aptidão, isso que está dentro dele, né? Que é realmente esse amor à divulgação espírita. Então, Sidney, eu quero agradecer imensamente a você, a vocês que estão nos vendo. Depois dessa entrevista, você também terá acesso ao Jogo Rápido, que é um compacto dessa entrevista em até 7 minutos. Nós vamos gravar na sequência e logo estará disponível também no meu canal de YouTube. Então, Sidney, eu quero agradecer imensamente a você por essa disposição e te dou 1 minuto para você expressar a sua despedida aqui, a sua despedida dessa gravação aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores, o que seu coração, você já disse aquela frase, que falta que você faz. Mas resuma agora a conclusão da nossa entrevista. Muito obrigado, Orson. O legado de Richard Simonetti é grandioso. Nós demos uma pálida ideia do trabalho que ele realizou e eu fiquei muito honrado com essa deferência sua em permitir que eu falasse desse nosso grande amigo. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado a vocês que acompanharam essa entrevista. Esperamos que você a compartilhe, que passe para outros amigos, porque é um legado que precisa e merece ser conhecido, divulgado, pelo exemplo de perseverança, pelo exemplo de trabalho, pelo legado cultural deixado pelo grande escritor espírita e palestrante espírita Richard Simonetti, a quem agradecemos nesse instante com as nossas melhores vibrações. Muito boa tarde.